1.6 MSI automático do teste de longa duração do Carblog chegou aos seus 10 mil quilômetros e nós deixamos ele na concessionária V12 Motors de Brasília. Aí é o momento que a gente deixou o carro para revisão, para a primeira revisão. O carro nós deixamos ele sujo e reclamamos de algum ruído interno de peças soltas. Posteriormente a gente já pegou o carro no dia seguinte, porque eles ficaram um dia a mais para poder identificar o problema que era do ruído interno. A gente vai falar ao longo do vídeo qual que era o problema. E eles nos entregaram o carro limpo, lavado, e o preço da revisão foi de R$ 225. Ele acabou sendo em torno de R$ 33 mais barato do que o especificado no site. Então agora nosso relato sobre a revisão. Fazendo um relato rápido da revisão de 10 mil quilômetros do Golf, de teste de longa duração do Carblog. O preço dessa revisão seria R$ 258. A gente fez a revisão lá na V12 Motors, na 503 Norte, saiu 225. Eles falaram lá, segundo eu apurei, parece que a Volkswagen obriga todas as concessionárias a dar algum desconto em relação ao preço do site. Então o preço do site está lá R$ 258, eles normalmente fazem mais barato do que está no site. Então é o seguinte, nós deixamos o carro ontem, agendamos através do sistema, através do site da V12, eu entrei lá, fiz o agendamento. Então você usa, tem um formulário que você preenche e eles entram em contato com você depois, falando qual o melhor horário e tal. Eu agendei lá 9h20 da manhã, entreguei, deixei o carro lá e informei os problemas, né, que eu queria que verificasse. Eu estava ouvindo algum ruídozinho de alguma peça solta. Eles falaram que às vezes são objetos que ficam dentro do carro, mas iam averiguar. E eles averiguaram, era o único problema que efetivamente tinha. Eu achei que tinha alguns ruídos, né? E eles falaram que esse carro aqui, ele não tem extintor de incêndio, mas ele tem o suporte de extintor de incêndio que fica aqui no banco do passageiro. A presilha estava solta, então acabou fazendo esse barulho. Segundo eles, isso aí foi resolvido. Então a gente vai analisar. Então foi trocado o óleo, foi feito todos os serviços, né, especificados na primeira revisão, e eles só demoraram um dia a mais por conta dessa necessidade de verificação do que estava acontecendo em relação ao ruído. E efetivamente foi resolvido, parece que foi resolvido. Eles me entregaram, então poderia ter pego o carro ontem, né, mas por conta dessa verificação um pouco mais aprofundada em relação ao ruído, eles demoraram um dia a mais. Uma outra questão é que eles normalmente entregam o carro lavado. Eles falaram que não iam entregar lavado por conta do racionamento de água que está tendo aqui no Distrito Federal. Mas eles falaram que hoje voltou a água, então eles conseguiram lavar o carro e realmente me entregaram o carro de forma impecável. Foi bem legal. E é interessante porque assim, eles tinham o meu telefone, quando o carro ficou pronto ele me ligou e falou assim, o carro está pronto, pode vir buscar, você vai lá, chega no horário, pega o carro e tudo bem. Então, assim, não tenho reclamação nenhuma em relação ao pós-venda, foi dentro das expectativas. Na realidade superou, porque você acaba pagando menos do que você estava esperando pagar. Estava esperando pagar R$258, acabei pagando 225. A revisão acabou sendo feita com 6 meses. A gente sabe que faz um tempo já a Volkswagen mudou a sistemática de revisão. Antes era de 6 em 6 meses ou a cada 10 mil quilômetros. Agora é a cada 10 mil quilômetros ou de ano em ano, exceto numa situação em que o carro seja usado em percursos muito curtos, percursos urbanos muito curtos. Aí eles recomendam uma troca intermediária aos 6 meses, uma troca de óleo intermediária, né, em determinadas situações lá, mas em linhas gerais é de a cada 6 meses, a cada 1 ano ou 10 mil quilômetros. Aí no nosso caso não faz diferença nenhuma, porque deu 6 meses, mais ou menos 6 meses que estava com o carro, e acabou dando mais de 10 mil quilômetros e entregamos, deixou o carro para fazer revisão. Então, se você pensar assim, para você rodar 10 mil quilômetros, não é difícil em 6 meses. Tem que rodar mais ou menos 1.600, 1.700 quilômetros por mês.
você vai acabar rodando 10 mil quilômetros em 6 meses. Então, aquela antiga sistemática de 6 meses ou 10 mil quilômetros, mais ou menos é o que todo mundo usava. Só que muita gente criticava, falava que era um absurdo e tal. No final das contas, praticamente não faz diferença nenhuma, porque a maior parte das pessoas usa o carro mais do que isso, mais do que 1.600, 1.700 quilômetros por mês. Então vai dar na mesma, né? Não vai mudar nada, né? Então, mas enfim, eles mudaram e tá aí. Então o carro voltou, né? Eu acho interessante que sempre quando você manda para revisão, eu não sei o que eles fazem, parece que o carro volta mais ajustadinho. Apesar que esse carro aqui é novo, não senti tanta diferença. Mas quando o carro está um pouco mais avançado, com 40, 50, 60 mil quilômetros, na hora que você deixa ele na concessionária para fazer a revisão, na hora que você pega o carro, parece que ele está mais assim, ajustado, né? Eu não sei se eles fazem um reaperto geral, mas é legal. E mesmo depois que passa a garantia, né? Os carros antes eram garantia de 1 ano, agora é de 3 anos. Mesmo depois que passa a garantia, eu acho que vale a pena continuar fazendo a revisão na concessionária, porque o preço é fixo e você sabe exatamente o que vai ser feito no seu carro. Então é isso, pessoal. Nosso relato de revisão, primeira revisão de 10 mil quilômetros do Golf de teste de longa duração aqui do Carblog, beleza? Implementando algumas informações adicionais sobre a revisão de 10 mil quilômetros do Golf 1.6 MSI automático do teste de longa duração do Carblog. Então, essa revisão tem preço especificado pela Volkswagen de R$ 258. Nesse valor está inclusa uma troca de óleo. Então, eles especificam na nota fiscal 4 litros de óleo 5W40 e para efetuar a troca de óleo é necessário um anel de vedação, parafuso, filtro de óleo. Eles trocam o filtro de óleo também, trocam o filtro de combustível e eles especificam uma estopa e um limpa-vidros concentrado para poder fazer a limpeza do carro ao final. Então, no total, isso, incluindo a mão de obra, sai R$ 258, porém eles sempre dão um desconto. No nosso caso, saiu por R$ 225. O nosso Golf, ele passou dos 10 mil quilômetros, o consumo dele com gasolina nesse percurso, 50% urbano, 50% cidade, com ar-condicionado ligado full time, está em torno de 11,1 km por litro de gasolina. Nós estamos satisfeitos com o carro, até agora não teve problema nenhum, exceto aquele ruído que foi de freio. A gente fez um vídeo atrás, teve um pequeno probleminha num disco traseiro que acabou fazendo um ruído que foi resolvido em menos de 5 minutos na concessionária. Fora isso, o carro está perfeito, não tem problema nenhum. Como a gente disse, nessa revisão a gente indicou que tinha um pequeno ruído interno, foi identificado que o ruído era decorrente de uma presilha do sistema de fixação do extintor, que no caso não existe. E fora isso, o carro voltou perfeito, sem problema nenhum, e está íntegro. Então, 10 mil quilômetros, o teste de longa duração do Carblog, por enquanto o carro está 100% aprovado. É isso aí.